E aí, pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts. Espero que todos estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho de thumbnail, aquele processo antes da line art, antes de colorir, antes de renderizar, tá? Esse é um processo bem importante para você entender em que direção que a sua ilustração vai ir e o que você quer que ela passe para o espectador, tá? A thumbnail é algo muito importante e eu vou falar um pouquinho de como que eu planejo as minhas ilustrações através dela, tá? Primeiramente, eu sempre faço bastante sketch, e quando eu digo sketch não é a thumbnail, é literalmente o sketch, é aquele rabisqueiro. Eu tento fazer ali uns 6, 9, até uns 12 sketches para mim me sentir assim satisfeito com as ideias, porque às vezes quando você está começando a ter uma ideia de ilustração, você acha que a primeira ideia é a melhor. E pode até ser que seja, mas é bem legal você explorar as opções que você tem também de narrativa, né? De ângulos de câmera. Então, dê uma brincada aí com seus sketches antes de começar as suas thumbnails. O mais importante para uma thumbnail, quando você está criando ela, é pensar na história, ver se a história está condizendo com o que você pensou no seu sketch e trabalhar para que as coisas estejam numa proporção interessante. Por exemplo, na minha primeira thumbnail eu coloquei o link bem centralizado, no meio mesmo, com os monstros em volta dele. E aí, no meu senso de história, eu pensei, antes o Link poderia estar andando numa região dos monstrinhos, durante ele foi cercado por eles e depois eles começaram uma batalha. É bem simples. Já na minha próxima thumb, eu coloquei ali ele retirando a espada dele de uma pedra, até um negócio meio Arthur, né, a lenda de Arthur. Eu achei interessante de brincar com isso, ele tirando a espada ali da pedra e tal. É algo bem simples, é o Link que ele quer ser um herói, encontrou a espada e tentou retirar ela. É isso. Já na minha terceira thumb que eu escolhi, foi algo mais corriqueiro, que é ele caçando alimentos. Eu ando pensando muito nessas... quando eu tô agora fazendo ilustração, tentando pensar menos nesses lados de ação, de coisas incríveis e espalhafatosas, e tentando pensar também em coisas mais cotidianas e corriqueiras, que é, no caso, ele pegando coisa para comer. Então eu também acho interessante brincar com esse tipo de história, né? O que ele tava fazendo antes? Ah, tava andando, ficou com fome, achou algo para comer e depois comeu. É isso, dá para pensar de maneira bem simples, tá? Agora, a parte mais bruta do que a gente deve pensar também durante as thumbnails, eu vou até pôr uma imagem mais explicativa aqui para vocês embaixo, onde na primeira thumb que eu fiz lá do Link com os monstros em volta dele, eu tive o seguinte raciocínio durante a criação dela. Eu quero que ele esteja centralizado, ele é o foco, então ele vai estar no meio, ele é o foco. E eu preciso de coisas para gerar contraste. Qual que é o contraste? Os monstros são todos pequenininhos. Você vai ver lá naquele quadradinho pequeno que eu fiz uns riscos vermelhos, você vai ver que os monstros são tudo mais ou menos o mesmo tamanho de risquinho vermelho. E o Link é o maior risco vermelho que tem lá, ele é o quadrado vermelho mais grande que tem. Então, isso dá a sensação de contraste para ele, o que vai ajudar bastante o leitor, sabe? Vai dar uma sensação de aperto, sabe? Como se ele estivesse realmente num local cheio, então é bem interessante. Até algo interessante que eu também considero bem importante ali é que eu coloquei duas cabeças de monstrinhos bem próximas da tela, demonstrando que eles estão vindo de longe, sabe? Eles estão perto da câmera, aí tem um mais na média da câmera e tem aqueles atrás dele que estão no plano distante. Então, assim, tem o perto, o médio e o longe de monstrinhos, para dar a sensação que tem vários. E todos estão olhando na direção do Link. Você vai ver que eu fiz umas setas vermelhas ali no quadradinho, que é indicando que todos eles estão olhando para ele, porque ele é o ponto de atenção, ele é a parte importante da ilustração, é para ele que a gente tem que olhar. Então tudo que eu coloquei ali é para guiar o olhar do espectador para o personagem principal, tá bom? Já na segunda, que é ele tirando a espada, é algo bem simples. O meu ponto de foco é o Link. Então, se você olhar ali o que eu fiz num dos quadradinhos, que tá preto e branco, você vai ver que ele é uma área de contraste. Tipo, tudo em volta é branco e só a parte que tem coisas, né, acontecendo,
é aquela área de triângulo, que é uma área de ação, sabe? É uma linha de ação. Você vai ver que eu fiz até duas setas ali no quadradinho de cima, apontando para cima, que as linhas de ação te guiam de baixo, que é a pedra onde tem itens, até a cabeça do Link. Tudo é como se fosse uma grande seta levando para o topo da cabeça dele. Então, assim, é uma forma de guiar o espectador. Até a inclinação da imagem ajuda nesse contexto. Até para dar um pouquinho mais de ação para a imagem, eu gosto de deixar ela um pouco inclinada, tá? É claro que a gente não pode exagerar nesse ponto aí da inclinada, porque é um artifício, mas que não pode ser exagerado. Já na terceira, é basicamente a mesma construção da imagem anterior, né? Ela é a mesma construção, só que você vai notar que agora o ponto de foco é a maçã. Conforme você vai subindo a imagem ali, você vai ver que as setinhas vão levando você para a maçã. E no contraste do preto e branco, a parte que você está levando em consideração é que as folhas, a árvore, ela está ocupando aquela parte em preto. E a parte em branca é do Link, que é para ser a área de atenção. Então, tudo isso você tem que levar em consideração durante a construção da sua imagem, tá bom? Até um livro que eu vou recomendar aqui para vocês estarem lendo, que vai ajudar muito mais do que esse vídeo, com certeza, é aquele Framed Ink. Ele é um livro que fala bastante sobre isso. Pensar na estrutura é bem importante para antes da etapa final, né, das próximas etapas, que é da linha e de colorir e renderizar. Então eu recomendo que vocês trabalhem bastante essa parte, tá? Pensem bastante, raciocinem sobre as thumbnails, questão de contraste de cores também. Se você já for colocar as cores na thumb, escolher as cores, pense no contraste entre ambiente, personagem e figurantes. Pense também um pouco no contraste também de valores. Pense no contraste de itens, né? Se tem muitos itens redondos, você vai colocar um item quadrado que vai chamar mais atenção, ou se tem muitos itens quadrados, você vai pôr um redondo que vai chamar a atenção, entende? Aquela questão de os contrastes vão te ajudar muito. As linhas guias também vão te ajudar bastante. Então tente trabalhar bastante todos esses aspectos que eu mencionei aqui, tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo mais simples, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês comentem em qual das 3 thumbnails que vocês trabalhariam, qual que vocês acham mais interessante, que daí eu vou dar continuidade nela, tá? Se vocês falar, eu prefiro a primeira, que eu acho mais interessante, a segunda ou a terceira, aí eu trabalho numa delas, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.